Meus irmãos, Deus os abençoe. Está a começar neste momento o programa Voz do Sétimo Anjo. Neste dia de sábado, quero vos desejar um bom dia e Deus ricamente vos abençoe. Antes de mais, quero convidá-lo para uma palavra de oração. Precioso Deus, Senhor Jesus Cristo, possa nos abençoar neste momento, enquanto partilhamos com o teu povo a tua palavra. Pedimos que possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Quero lhe convidar para lermos a escritura que está aí, Mateus 24, 24, que lê-se desta maneira. Mateus 24, 24, lê-se assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que Deus possa abençoar a sua palavra nesta hora. O nosso tema para hoje é os falsos profetas. O nosso tema é os falsos profetas. O que temos verificado no nosso dia a dia é que muitas pessoas não creem nos profetas. E é um grande erro não crer nos profetas, porque o cristão está firmado sobre esta base. Em Efésios 2, 20, a Bíblia diz que nós todos estamos fundados sobre esta base dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, se tu não crês nos profetas, é um grande erro. Você, para ser cristão, tem que crer nos profetas, porque a própria Bíblia em si já é uma profecia. A própria Bíblia é um profeta para si, é um profeta para nós. Então, nós hoje queremos analisar como você vai conseguir distinguir um verdadeiro de um falso profeta. No programa anterior, nós estávamos a falar de William Branham, um profeta vindicado por Deus. Portanto, a vindicação que Deus dá ao seu profeta é mesmo para você ter a certeza de que ele é verdadeiro, retirando-o do falso. Muitos sustentam ou argumentam que os dias dos profetas já passaram, e isso não constitui verdade. Uns querem defender que Jesus disse que não haveria mais profetas. Não é verdade. Pela Bíblia não constitui verdade. A Bíblia ainda tem profetas, mesmo depois do tempo do Senhor Jesus Cristo. Mesmo no tempo dos apóstolos já haviam profetas. Um dos exemplos, alguns dos apóstolos mesmo eram profetas. Ágapo foi um profeta, Paulo foi um profeta, e muitos outros ao longo da história nós os conhecemos como sendo profetas. Afinal de contas, o que é um profeta? Este é um assunto que eu quero começar com ele aqui. O que é um profeta? O nosso irmão Branham nos diz na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, no parágrafo 219, diz que a palavra profeta significa um divino intérprete da palavra. É aquele que está capacitado em interpretar a palavra de Deus. A palavra divina é escrita e o profeta tem o divino Espírito de Deus dentro dele para o revelar. E vocês sabem, o profeta no Antigo Testamento até era chamado Deus, entre aspas, Deus menor. Porque Jesus mesmo disse: a quem a palavra de Deus foram chamados deuses. Por isso não é estranho ser um profeta chamado Deus no Antigo Testamento. Moisés também foi chamado Deus. Quando Moisés conversava com
o Senhor Deus na sarça ardente, Moisés apresentou várias dificuldades, a dizer que não conseguia falar bem, era gago e coisas assim que ele apresentou ao Senhor Deus. Mas o que Deus disse a ele? Disse: olha, quem fez o homem? Eu é que fiz a pessoa, eu conheço você, mas eu enviei você para ir libertar o meu povo. No entanto, como tem este argumento, eu vou solicitar que o seu irmão Arão seja profeta seu e você torne-se Deus. Portanto, você sendo Deus, dá as palavras ao teu irmão que, nesse caso, torna-se profeta. Então, o que é um profeta? Um profeta é um porta-voz de Deus. É quem tem a palavra que Deus diz. Isso surge de um compromisso que o povo teve com o Senhor Deus no Monte Sinai, quando o povo no monte queria conversar com Deus, como eles conversavam, como Deus conversava com Moisés. Então Deus marcou um encontro, que aqueles todos que querem me ouvir, querem me ver, diga ao povo para se preparar, se santificar, vir ao monte para vir eu falar com eles diretamente. Mas aconteceu que no momento em que Deus preparava-se para descer, trovões começaram, relâmpagos, estremecimento de terra, pedras começaram a rolar e sinais sobrenaturais. Onde Deus está, há um sinal sobrenatural. Então o povo começou a dizer: olha, se Deus é assim, para nós não vamos conseguir, a nossa natureza não está preparada para falarmos com Ele. Diga a Ele para falar consigo e aquilo que Ele te disser, venha nos dizer a nós. Então ali começou o contrato. Vamos ler agora o livro de Números, capítulo 12, versículo 6, para ouvir o que Deus determinou a partir de então. Números 12, versículo 6, que se lê desta maneira: e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Portanto, Deus promete que sempre que quiser falar com o povo, Ele vai suscitar um profeta no meio deles. Então, o profeta será o porta-voz de Deus. Ele vai trazer aquilo que Deus tiver dito. E o povo terão que provar se ele é um verdadeiro ou é um falso profeta. Então, não crermos profeta é um grande erro. Mas não é para crer em qualquer profeta. Também é um grande erro. Por isso a Bíblia aqui em Mateus diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui a Bíblia não diz que todos serão enganados. Há um grupo muito reduzido, muito menor, que é o grupo dos escolhidos, que é o grupo da noiva, que é o grupo daqueles que Deus preordenou. Estes não serão enganados. Como é que eles não serão enganados? Qual é a fórmula que esses terão para não serem enganados? É esta fórmula que nós queremos ouvir hoje. Se possível for, serão enganados. Vamos ler também Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18. Eu já tenho aqui. Você que está me acompanhar, se não tem a Bíblia, registra e poderá ler com mais vagar. E eu começo com Deuteronômio 15. Vou começar de 18. Eis lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos.
no meio dos seus irmãos, Deus está a prometer que vai nos suscitar um profeta, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta, escuta agora, que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, aí está o ponto que eu quero que cheguemos. Se disseres no teu coração, você que está acompanhando, estamos a falar do profeta Elias do tempo do fim. E nós lhe apresentamos que este profeta Elias do tempo do fim é o nosso irmão William Marion Branham. E também lhe apresentamos que William Marion Branham foi vindicado por Deus. Deus se mostrou, vindicou, confirmou que ele é profeta para a nossa geração, com todos os sinais que ele sempre foi fazendo. Agora, este profeta que nós estamos aqui a trazer, você tem que também prová-lo se ele é ou não é de Deus. Agora, eu hoje estou a trazer instrumentos para você conseguir ver como provar um profeta. Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Muitos têm medo de qualquer um profeta. Meu irmão, a Bíblia diz que surgirão falsos. Mas quando diz surgirão falsos, não diz que não surgirão verdadeiros. Agora, muitos recorrem a taxar todos de falso por não ter instrumentos de confirmar ou de identificar ou de conseguir discernir um verdadeiro. Você tem que ter essa capacidade de discernir um verdadeiro de um falso. Um verdadeiro, todas as palavras que ele falar em nome do Senhor deve vir a confirmação. O que significa falar em nome do Senhor? Quando ele diz, assim diz o Senhor, ele não está a falar por si, ele está a falar em nome do Senhor. Agora, se aquilo que falar em nome do Senhor não acontecer, por quanto ele diz, assim diz o Senhor, ele é falso. Mas se isso acontecer, então você tem que ouvi-lo. Se não ouvi-lo, você já errou. Porque Deus te deu uma fórmula para você confirmar um verdadeiro e você não quer confirmar aquelas palavras, você será culpado. Mas se aquilo que ele disser for verdade, em nome do Senhor, agora Deus não mente. Nem sequer uma palavra que ele for a dizer será mentira, se for em nome do Senhor. Existe opinião pessoal. É minha ideia, é meu pensamento. Isso não é em nome do Senhor. Mas quando ele disser, olha, tudo isso que eu acabo de dizer, é assim diz o Senhor. O que significa assim diz o Senhor? É ele que está a dizer, eu apenas estou a dar a minha voz para este Senhor que eu estou aqui a dizer. Então aquilo vocês devem ouvir. Agora, um profeta é um porta-voz de Deus. Um profeta
é um intérprete também da palavra. Ele interpreta a palavra, porque a palavra de Deus vai para o profeta. Se Deus quer falar conosco nesse dia que estamos a viver, Ele não vai falar conosco assim, se tiver uma palavra, só falar para este, falar para aquele. Ele levanta um homem e o demonstra que este é meu servo. E aquilo que ele for a dizer, ouvi-o, como o Senhor disse quando apareceu no Rio Jordão, apontar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele disser, ouvi-o. É o meu filho amado, no qual me comprazo habitar. Que Deus abençoe, você que está acompanhando. Agora, a palavra do profeta não deveria ser misturada com nada mais, porque levava dentro dele a palavra de Deus. A palavra do profeta não é palavra do homem, é palavra de Deus, não está misturada com ideias. Tem que ter muito cuidado com ideias. E isto coloca qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer ministro da palavra de Deus como profeta, porque ele é intérprete divino da palavra através do Espírito Santo. Agora, se este intérprete divino da palavra acrescentar algo a esta palavra, ele já não é verdadeiro profeta. Já não é verdadeiro profeta. Porque o profeta é o refletor de Deus. O profeta é um intérprete divino. Agora, existe o profeta, no verdadeiro sentido do profeta enviado por Deus. Existe aquele dom de profecia que se manifesta com qualquer um dos ministros. Que Deus te abençoe se você está a acompanhar. Nós queremos chegar a um ponto. Os falsos profetas. Para você conhecer, identificar de um falso profeta, você primeiro tem que conhecer como encontrar um verdadeiro. Porque é a partir da coisa verdadeira que consegues comparar um falso profeta. Consegue comparar um profeta para você conseguir decifrar se é verdadeiro ou é falso profeta. Deixa-me ler aqui, na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, página 6. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente enviava seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Quando um povo tinha se desencaminhado, Deus levantava um homem. Às vezes ele podia sair do mato, podia sair de onde ele estava. Ele vinha com o assim diz o Senhor. Era um profeta. Havendo não só os teólogos, mas também o profeta se afastado da palavra de Deus, Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas. Porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. O propósito de envio de um profeta é corrigir a sociedade, é corrigir as igrejas, é corrigir o ensino, é corrigir a teologia do dia, é corrigir a humanidade. Então, quando se nega um profeta, está-se a negar a correção, está-se a negar a Deus, está-se a negar o apoio divino que Ele está nos a dar. Que Deus abençoe. Vamos continuar com essa palavra. Agora, a palavra de Deus vem ao profeta. A Bíblia diz isso. Agora, a palavra do Senhor vem aos profetas. O que vem aos profetas? A palavra da igreja vinha ao profeta? Não. A mensagem necessária vos é nascer de novo. Para o profeta não ia a palavra da igreja, porque a palavra da igreja é a palavra dos homens. A palavra do credo vinha ao profeta? Não. A palavra do Senhor, que era isso, o profeta revelava a palavra de Deus. Está vendo? Esses são profetas, profetas verdadeiros. Agora temos falsos. Falsos profetas significa que a palavra de Deus não foi para eles. Vamos ouvir aqui.
Como se testa um verdadeiro profeta? Quando ele tem a verdadeira palavra. Então, se não é uma palavra verdadeira, tem que ser uma falsa. Se diz algo diferente desta palavra, e esta palavra é a palavra de Deus, que a palavra de todo profeta seja mentira e a palavra de Deus seja a verdadeira. Agora, a Bíblia diz isso em Romanos 3, que toda a palavra do homem deve ser mentira, mas a palavra de Deus deve ser verdadeira. Então, qualquer homem que se levantar com sua palavra, contrariando a palavra escrita na Bíblia, este não é um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta não vem contrariar o que Deus diz. Vem confirmar o que Deus diz e revelar isto para o povo. Esta é a missão do profeta. E se a palavra que está vindo do profeta é a palavra de Deus, então ele é um verdadeiro profeta, porque a palavra vem aos profetas, profetas verdadeiros. Nós sempre tivemos falsos. Verdadeiros profetas, a verdadeira palavra. Falsos profetas, falsa palavra. É aí onde você pode apanhar um falso profeta, um falso pregador, um falso apóstolo, um falso pastor, uma falsa igreja, uma falsa crença. Você apanha disso, porque toda palavra que contraria a Bíblia, ela é falsa. E toda que se alinha à Bíblia é verdadeira. Portanto, um verdadeiro se alinha com as Escrituras. Um falso sempre vai em contramão com as Escrituras. Você crê nisso? Se você crê nisso, você vai fazer algo. Mas a palavra verdadeira vem ao profeta verdadeiro. E ele lhe diz a palavra verdadeira. Você segue essa palavra verdadeira e recebe uma experiência verdadeira da palavra. Quando tu segues a palavra verdadeira, você recebe uma experiência verdadeira desta palavra que Deus está te dando. Os falsos profetas trazem falsas palavras. O que eles fazem? Têm sensações falsas. Falsos profetas inventam coisas que nem estão na Bíblia. Esta é a característica de um falso. Os falsos profetas mantêm o suficiente da verdadeira palavra para serem falsos. O que isso é? Eles mantêm 99% da palavra. Parecem estarem a crer, mas 1% dela é mentira. Aí tu apanhas um falso. 1%, com 1% você é um falso. É o mesmo que aconteceu no Jardim do Éden. Quando a serpente apareceu para Eva e disse: é isso que Deus disse, não comereis de toda árvore. Então a Eva começou a explicar. Não, Deus disse não. De toda árvore nós podemos comer, mas só a que está no meio do jardim não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Então a serpente diz assim: ah, Eva, Deus sabe que no dia que tu comer será inteligente. Ela acreditou com toda a palavra, mas negou esta parte de que certamente morrerá. Ele diz que não morrerás, você experimenta. Então, ali nós notamos que a semente da serpente, que são os falsos profetas, vão pela mesma tática da palavra. Um falso profeta não é aquele que nega tudo. Quem nega tudo, esse já é um falso identificado claramente. Mas estamos a falar desses falsos que se encobrem com capa de ovelha, com capa de crente, com capa de um pastor, de um professor, de um ministro, de um evangelista, mas por detrás está uma negação da palavra de Deus. Ele é o falso.
Eles costumavam não fazê-lo, mas a Bíblia diz, se quer anotar a escritura sobre isto, está em 2 de Timóteo 3. Nós já vemos de ler. Os falsos profetas têm suficiente da verdadeira palavra para torná-la falsa. Porque a Bíblia diz que eles teriam aparência de piedade. Está a ouvir isso? Teriam aparência de piedade. Para ter aparência de piedade, eles têm de ter um pouco dela como verdade. Cuidado ser mentido. Porque vem com uma palavra. Vamos crer em Jesus Cristo. Ah, sim, como se fala de Jesus Cristo, então tudo está certo. Mas vamos ver o que está por detrás disso. Estamos a dançar a música de Jesus Cristo. É um som de reggae, é um som de rap, é um som de rock. Por detrás, a mensagem é sobre Jesus Cristo. Você está vendo que é um espírito mau isso. Esse é um falso profeta da música. Porque esses falsos não só estão na pregação, também na música. Eles vêm com uma melodia ou com uma letra de uma música cristã, mas por detrás está aí um espírito mau, um espírito do rock, um espírito do rap, um espírito do reggae, um espírito de marrabenta, um espírito tradicional. Mas você sabe que ao dançar aquilo, você é igual ao mundo. Então ele é um falso profeta, é um falso músico. Tem a aparência de verdade, a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. A eficácia do quê? Para fazê-la se endireitar, ser diferente, servir a Deus, para fazê-los, para não ir a bailes de coisas do mundo que a Bíblia condena a não cortar o cabelo. Mas os falsos profetas dizem que não faz diferença. Os falsos profetas vêm sempre para tranquilizar, abafar. Quando a palavra de Deus diz uma coisa, os falsos profetas abafam. Eles tentam acalmar as pessoas. Não é necessariamente que Deus disse isso. Como a serpente disse. Não é isso que Deus disse. Ele não queria dizer isso. Você não costuma ouvir isso? A Bíblia diz uma coisa, então sai um pastor. Até há pessoas que nem creem na Bíblia, creem mais no pastor. Aquilo que o pastor disser, então a Bíblia fica por detrás. Este é um falso profeta. É um falso pastor. Porque se for um verdadeiro, ele vai levantar a Bíblia em cima. E a opinião dele não pode transcender aquilo que a Bíblia já nos deu. Então, qualquer um que se levantar por cima das Escrituras é um falso. É um falso profeta. Falsos mestres trarão falsos nascimentos. Profetas verdadeiros trarão a palavra verdadeira, o nascimento da palavra Cristo. Falsos profetas trarão o nascimento falso, o nascimento nas igrejas, o nascimento dos credos, o nascimento das denominações. Eu queria ler aqui uma mensagem aqui. Se você está aí na mensagem, por que nós não somos uma denominação? Por que nós não somos uma denominação? É uma mensagem pregada pelo nosso amado irmão Branham. Falsos profetas. Você tem os visto, só que muita gente não tem coragem de os identificar. Agora, não importa, parágrafo 160, não importa o que eles dizem, é falso. Eu disse a vocês que iríamos insistir isso severamente. Falsos profetas, assim diriam. Pois a Bíblia diz, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que o que eu digo são mandamentos do Senhor. E se o Espírito de Deus não testifica com aquela palavra, ele é um falso para começar. Prefiro ser um inimigo a ser amante de mulheres, a conduzir tal tolice como essa, tolerar tal coisa como a essa na igreja, de Deus se manter contrário às ordenanças de Deus. Quando a palavra diz assim, que é indecoroso que as mulheres falem nas igrejas, a Bíblia diz que não lhes é permitido falar, mantenham-se
caladas. Se tiver alguma questão, pergunte em casa aos seus próprios maridos. Trouxemos aqui esse texto nos dias atrás. E se alguém levantar por cima dessa escritura e dizer que não é necessariamente assim, Paulo é inimigo de mulher. Você está vendo isso? É tática de um falso profeta. Paulo era inimigo de mulher. Você contradizer um profeta que Deus vindicou, que Deus mostrou que estava com ele. É por isso, Paulo diz assim, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que as palavras que vos digo são mandamento do Senhor. Reconhecer o quê? Se você consegue ver um verdadeiro, há de notar isso. Mas um falso é aquele que vai dizer, vai levantar para não reconhecer. Está entendendo? Se você cuida ser um profeta verdadeiro, há de reconhecer. Mas, se não cuida ser um verdadeiro profeta, é um falso profeta, não vai reconhecer essas palavras que são ditas aqui. Não vai reconhecer. É um falso profeta. Aquele que diz a você que você recebe o Espírito Santo quando você crê, é um falso profeta. Aquele que diz que você deveria ter o derramamento e ser aspergido em vez de batizado. Aquele que diz para você ser batizado, tem que ser colocado um copo de água na cabeça, ao invés de ser submergido, de ser batizado completamente nas águas. Como nós ensinamos aqui sobre o batismo no nome de Jesus Cristo. Se houver alguém com um ensino contrário, é um falso profeta. Alguém que ensina que o batismo bíblico é trino, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, contrariando o ensino que os apóstolos todos deixaram aqui, em Atos 2, 37, 38 e 39. Contrariando isso, é um falso profeta. Um falso profeta é simples você apanhar. É todo aquele que nega as palavras da Bíblia. Contraria o que a Bíblia diz. A Bíblia dá um certo batismo, ele nega o batismo, é um falso. A Bíblia diz que as mulheres não podem pregar na igreja, eles ordenam as mulheres pregadoras, é um falso. E essa igreja é falsa, o pastor é um falso, o pregador é um falso. Então todos são falsos, são muitos. Por isso a Bíblia diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É um falso profeta, aquele que diz que para você ser batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, quando não há nenhuma escritura para isso na Bíblia. Isso mesmo, não há nem sequer uma escritura na Bíblia que lhe diga para ser batizado. Nem onde alguém tenha sido batizado dessa maneira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há. Qualquer um que ensina desta forma é um falso profeta. E surgirão muitos, e poucos haverão que irão se identificar com a palavra verdadeira. Você quer ouvir o que Jesus disse? Pelos seus frutos vocês vão os conhecer. Os falsos profetas serão arrogantes, negarão as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho muita coisa para ler aqui, mas vamos ler a escritura de 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, estou aqui, versículo 1 a 3. Diz o quê? Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento de inveja, e todas as murmurações. Eu li 1 de Pedro. Não, é 2 de Pedro. Desculpa. 2 de Pedro 2, 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Isso mesmo. Como entre vós haverá. Está ouvindo isso? Haverá. E hoje não pode negar que não existem falsos. Existem, mas existem verdadeiros. E nós já te mostramos um verdadeiro profeta. Você é tua tarefa de investigar. Também haverá falsos doutores que introduzirão. Estão a ouvir isso? Introduzirão. Essa introdução aqui são seminários, são teologias, são filosofias. As pessoas vão defender-se através de livros de filósofos.
Agostinho de Hipona, outros cientistas que foram contrários ao ensino da Bíblia, introduzirão encobertamente heresias de perdição, ensinos de perdição. Para tu ter certeza que esse ensino não é de perdição, ela deve vir exatamente aqui. E negarão o Senhor que os resgatou. Negarão. Você vai dizer, eu não nego. Por que tu não é batizado no nome dele? Se você não nega o Senhor Jesus Cristo, qual é a dificuldade que você tem de receber um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Qual é? Negarão, está aqui a Bíblia, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos surgirão as suas dissoluções, muitos seguirão as suas ideias. Muitos seguirão as ideias dos falsos profetas, só por ver um milagre, mesmo que contraria toda a Bíblia. Desde o momento que seja um milagre, as pessoas estão lá cheios. Esses são falsos profetas, porque um falso profeta é aquele que nega a palavra. Um milagre pode existir. Vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Deus pode dar qualquer um esses dons de cura. Mas o dom de pegar a palavra verdadeira e ficar com ela e ser inflexível ao diabo, isto é reservado aos verdadeiros profetas. Mas os falsos vão introduzir encobertamente heresias que são ensinos que contrariam a Bíblia e muitos vão seguir. Agora, escuta só. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não está blasfemado. Quem hoje? Muita gente nem quer ouvir de profeta. Até diz que o dia dos profetas já passou. Por quê? Por tanto existirem falsos, pensam que já não existe verdadeiro. No entanto, o profeta verdadeiro existe. Existe. E por avareza é desejo pelo dinheiro, farão de vós negócio. Você mesmo dizendo às pessoas, as pessoas são cobradas dinheiro para uma oração. O culto 90% do tempo é para entregar dinheiro. Mesmo assim, porque a pessoa não consegue distinguir um verdadeiro de um falso, vai pensando que está servindo a Deus. Mas a Bíblia diz assim: por avareza, por desejo, por ganância de dinheiro, farão de vocês negócio. Falsos profetas vão fazer negócio nas igrejas, vão montar ATM nas igrejas para pagar com eles dízimo. Você não sai sem drenar algum dinheiro em uma transferência. Falsos profetas do dia de hoje vão fazer comprar cordas, comprar roupa da igreja, um negócio. Vão vos fazer vender vossas casas, vossos carros, para sustentar a ganância, a avareza que eles têm pelo dinheiro, os falsos profetas. Mas estão aonde as pessoas que deviam ver isso? Estão cegas demais. E para começar, o que fazem? Confundem o verdadeiro que veio para abrir os olhos com um falso. Por quê? Tanto tempo tiveram do ensino falso, quando o ensino verdadeiro aparece, eles confundem com uma mentira. Um dia vamos falar do falso profeta. A Bíblia tem os falsos profetas e a Bíblia tem o falso profeta. Existe um que é um mesmo, falso profeta, cabeça. E existem os falsos profetas, que são muitos. É só pegar só o ensino das igrejas. Crer na Trindade. Só por crer na Trindade é uma falsa doutrina. Nenhum apóstolo ensinou Trindade. Nenhum. Nem tu podes encontrar aqui na Bíblia. Você pode bater tua cabeça sobre a parede, não vai ter apoio da Bíblia sobre o ensino da Trindade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Palavras fingidas, fingimento.
Eles vêm sério, com batina, com toga, roupa, parece que usam bem, roupa que vai até no pescoço aqui mesmo, e colocam aqui, tudo com uma batina de aqui até os pés. Aonde? Prostituição são primeiros. Os falsos profetas. Prostituição primeiros. Violação de crianças. Farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. A Bíblia já tem prometido. A sua perdição não dormita. Não vai demorar eles irem na perdição. Falsos profetas ensinam coisas falsas. Como tu vais encontrar? Olha, se tu admitir outros manuais fora da Bíblia, é tua conta. Esteja avisado, é tua conta e é da sua própria responsabilidade. Deus prometeu sim nos enviar um profeta para nos trazer de volta a palavra original. E ele nos trouxe. Você hoje tem que pegar este manual e examiná-lo. Ver se é verdadeiro o ensino que está me trazer ou é falso. Pedro aqui está nos alertar. Haverão falsos profetas. E vão entrar encobertamente, vão pensar como que são cristãos, enquanto não são. Alguns são pastores, outros são crentes, outros são missionários, outros são até profetas com sinais, fazem milagres, concentram as pessoas nos grandes ginásios, nos grandes campos, fazem cruzadas e coisas assim. Mas o que trazem lá? Uma falsa doutrina, um falso ensino. Esses são falsos profetas. Falsos profetas. Você não pode ter medo deles. Aquilo que disser em nome do Senhor, tem que falar em nome do Senhor. Um verdadeiro profeta tem que falar em nome do Senhor. Quem não fala em nome do Senhor é um falso. É um falso profeta. Vamos ler mais uma vez a Bíblia aqui. Mateus 7. Vamos ouvir o próprio Senhor. O que diz sobre os falsos profetas? Mateus 7. Mateus 7 diz assim, 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores por dentro. Pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos? O que eles vão produzir? O que eles vão produzir? Você vai os conhecer por aquilo que eles vão produzir. Aquilo que eles vão ensinar. Você há de ver que aqui é negócio. Pastores lutam na porta da igreja por causa de negócio. O assunto de ser pastor tornou-se agora uma empresa. Pastores são formados no seminário, têm diploma de pastor, depois procura a igreja para ir trabalhar. Onde você viu isso aí? Isso leva a crer que lá naquela escola é a escola de falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa é a fórmula que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Mas Pedro nos dá mais detalhe. Não só pelos seus frutos, você vai os conhecer porque farão de vocês negócio. Venha aqui, pode vir de casa, não é problema. Muitas igrejas as mulheres entram de calças. Por quê? Se pregar a palavra verdadeira, as mulheres ficam em casa. Ou não irão naquelas igrejas. Ou então dirão que não nos querem. Eu quero entrar assim. Não há uma igreja que me permita entrar assim. Se me negam aqui, vou na Assembleia de Deus. Se me negam na Assembleia, vou na Batista. Se me negam na Batista, vou na Metodista. Se me negam na Metodista, vou para a Católica. Lá aceitam tudo. Eu posso beber um bocadinho. Eu posso fazer mais aquilo. Falsos profetas. Por quê? O verdadeiro tem que parar com a verdade. Deuteronômio 22, 5. Não haverá roupa de mulher no homem, nem roupa de homem na mulher. Quem fizer isso, abominação é nas vistas do Deus Todo-Poderoso. E você permite isso, falso profeta. A mulher tem que se ataviar com traje honesto, com pudor e modéstia.
Você permite que elas entrem aí de calças, ou mesmo de saias apertadinhas como salsichas, como palone. Falso profeta, falso ensino. Entram ali a moda de Jezabéis, maquiadas com tintas diversas, sem sobrancelhas, com cabelos emprestados, tudo isso permitido lá. Falsos profetas permitem isso. E muitos vão seguir isso. Muitos vão apoiar isso. Porque querem. 1 de João. Vamos ler 1 de João 4. Amados, começando do versículo 1. Não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não creiam em todos os espíritos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este que já está já no mundo. Os falsos profetas, eles têm o ensino do Anticristo. Quem ensina algo contrário à Bíblia é Anticristo. Anticristo o que é? Um Cristo. Cristo é ungido, é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa palavra. E a palavra se fez carne. Quem é essa palavra que se fez carne? É Jesus Cristo. Então, quem não crê na palavra, esta aqui, ele está a tornar-se contra Cristo. Contra Cristo significa anti. Anti é contra. Contra Cristo é contra a palavra. É contra o ensino de Jesus Cristo. Se Jesus ordenou alguma coisa e hoje as pessoas negam, Jesus ordenou que eu vos enviarei profeta e doutor, mas vós matareis. Você nega que os dias dos profetas ainda existem. Nega isso. Você é anticristo. Se não é, então o espírito de anticristo está em você. Se não é a pessoa, então você é um membro da equipa de anticristo. Não crê nos dias dos profetas. Diz, dias dos profetas já passaram. Quem que lhe disse isso? Simplesmente você tem que sentar com sua Bíblia e provar se este é um verdadeiro ou é um falso. E um profeta verdadeiro vem pelas escrituras. Como nós mostramos aqui, o profeta Abraão veio indicando a escritura que ele vem para cumprir. Malaquias 4, 5 e 6. E manifestar filho do homem, de acordo com Lucas 17, 30. E revelar os segredos que foram escondidos aqui na Bíblia, de acordo com Apocalipse 10, 7. Agora, confira isso. Veja que segredos que Deus aqui não revelou. O que Deus aqui não nos trouxe. Meu irmão, a Bíblia está consigo. Você que vai fazer o seu exame, você que vai decidir. Eu estou te falar isso, é para você analisar sozinho. Tem que haver alguém a te dizer. Vamos ler 1 de Timóteo. É 2 de Timóteo. 2 de Timóteo fala da extrema corrupção dos últimos dias. Estamos a falar dos falsos profetas que surgirão nos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias. Se você não sabia, tem que conhecer isso. Que estamos nos últimos dias. A qualquer momento, o Senhor Jesus Cristo vem. E a igreja já está preparada. E se você é um membro, apronte-se. 3. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. São esses dias que nós estamos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. Isso não é condenado na igreja dos falsos profetas. Nem essas coisas não são bem levantadas. Sem afeto natural, não tem afeto natural. Nem a aparência natural não tem. Perderam a aparência natural. Você pega uma mulher, não tem nada de natural. Cabelo não é dela, as unhas não são dela,
a boca, a tinta, a pele que está ali não é dela. Tudo é emprestado. Sem aparência do natural. Não tem nos últimos dias. Nem são reconciliáveis essas pessoas. Não aceitam a palavra de Deus. Negam tudo. Negam até os dias dos profetas, dizem que já passaram. Você apresenta o batismo, negam. Você apresenta que as mulheres não podem falar na igreja, negam. Tudo isso é negam, chuta de fora. São irreconciliáveis. Caluniadores, incontinentes. Esses caluniam contra até a própria palavra. A maior piada que dá mais gosto é a palavra contra a Bíblia. E as pessoas partilham isso nos WhatsApp, nos Facebook, de um para o outro, e riem-se disso. Incontinentes, cruéis, maus. Não há amor para com o outro, nada. As pessoas só pertencem à igreja só para deixar nome lá. Para as pessoas depois, não sei o que, participar no enterro, depois ler palavras bonitas aí no dia da morte dessa pessoa. Mas do coração, ele é mau, cruel. Sem amor para com os bons. Não amam as boas pessoas. Mesmo aqueles que lhes pregam a verdade. Se calhar você mesmo está a me odiar. Não faça isso. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem para te advertir. Maus para com os bons. Não tenha essa característica. Ame a todas as boas pessoas. Aqueles que lhe trazem as boas coisas. Essa é uma pessoa para você agradecer. Traidores. Nos lares. Você costuma ouvir que isso já é normal agora. Agora já é oficial. As pessoas trocam de chaves no casal. O marido fica com suas chaves, a esposa com suas chaves. Cada um vai no seu programa. Se encontra no dia seguinte. É um contrato apenas, não é um lar aquilo. Traição, como normal. Obstinados, orgulhosos. Eles só gostam do eu fiz isso, eu construí isso, eu paguei tal fulano, eu dei dinheiro tal fulano. Sempre eu. Se quer falar bem com ele, tem que lhe engrandecer. Tem que ser Vossa Excelência. Vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso. Então, esse é o quê? Orgulhoso. Tempo do fim, que nós estamos aqui. Mais amigo dos direitos do que amigo de Deus. Gostam muito dos prazeres, dos copos de cerveja, das bebedices, das danças, das discotecas, coisas assim, mulheres. Troca de mulheres, esses gostam mais disso, mas amigos dos deleites, desejos da carne são prazerosos contra essas coisas, do que amigos de Deus. Nunca gostam de ir na igreja, não vão na igreja, nada, não precisam. Eles são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, não gostam de ouvir as palavras de Deus, nada. Tendo aparência de piedade, aí é a coisa mais chata. Outros, esses que são amigos do deleite do que amigos de Deus, pelo menos esses nem vão na igreja, outros mandam passear, como se diz. Mas esses que vão na igreja têm aparência. Meu irmão, têm aparência de piedade, parecem estar a crer, parecem crer na Bíblia, mas negam a própria Bíblia quando é trazida para eles. Negam quando a Bíblia diz que prometeu um profeta para revelar a palavra no dia de hoje. Negam. Negam o batismo. Negam. Negam o Senhor Jesus Cristo. Negam. Negam a revelação, a semente da serpente. Escuta bem aqui. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afaste-se. São falsos profetas. Sai do meio dela, povo meu, para que não seja participante das suas culpas. A Bíblia já te aconselha aqui. Afaste-se. Porque destes são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levados de várias concupiscências. Esses sempre fazem programa de visita de irmãs, irmãos, de vigília. Mentira. É para tomar as mulheres dos outros. Casam, descasam. Problema de casamentos ali, até endossam os divórcios. Gostam mais de mulheres divorciadas do que casadas. Isso já ouvi bastante. Você sabe disso, você não pode me mentir sobre essas coisas. Que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Não é isso. Sempre são ditos, sempre são indicadas as escrituras. É lido a Bíblia, é apresentado com A mais B, para lhes provar que isto é aquilo, é o que Deus disse, mesmo mostrando na Bíblia, que aqui as mulheres não podem pregar. Ele quer procurar algum texto para primeiro se encostar dela, para se defender do erro. A Bíblia não é contraditória, não é.
Aprende sempre, nunca chega ao conhecimento da verdade. Destes, afaste-se. Está ouvindo, meu irmão? Esses são como quê? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, resistem à verdade. O que é resistir à verdade? É negar. Isso que eu estou a dizer é negar. Se você nega, é um falso profeta. Se você ensina contrário ao que eu ensino da Bíblia, é um falso profeta. Se diz que batismo do Espírito Santo é falar em língua, não existe isso. Muitos ensinam isso, que alguém é batizado com o Espírito Santo quando fala em língua desconhecida. Não existe isso, não é evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Muitos curandeiros falam em línguas. É uma das manifestações que o Espírito Santo pode dar ao crente, não como evidência. O Espírito Santo, quando chega num crente, pode falar em língua. Pode, é uma condição que pode ou não acontecer. Agora, quando você determina falar em língua, falar em língua é sinal do Espírito Santo. Por isso, se você não tem Espírito Santo, entra nesse quarto, vai exercitando, começa a falar, falso profeta. Onde você encontrou isso? Onde você encontrou isso? Falar em língua é sinal do Espírito Santo. Não é. O sinal de que você tem Espírito Santo é crer em toda a palavra. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Mas os falsos profetas dizem o quê? Não, é só deixar seu nome no livro da igreja. Se você deixar seu nome aqui, entregar teu cartão, vamos te dar um cartão de companheirismo, você já tem Espírito Santo, você vai para o céu. Falsos profetas introduzirão doutrinas encobertas. Essas são heresias. Você já parou para ver isso aí? Ainda, você quer mais? O nosso tempo já está aí. Mas o que estamos a te dizer, meu irmão? Que você tem que distinguir os verdadeiros profetas, ou o verdadeiro profeta do falso profeta, ou dos falsos profetas. Não tome tudo como falso. Depende do que tomas como padrão. Do que toma como padrão, como mensor da verdade. Se você toma a igreja como mensor da verdade, você está errado. Porque Deus vai julgar o mundo pela Bíblia. A Bíblia diz que Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo, não por igreja. Por Jesus Cristo. E Jesus é a palavra. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se hoje tu não crês nele, você será condenado. Agora, se tu tens esse padrão de julgar pela Bíblia, então examine as Escrituras. Jesus dizia sempre assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você tem que examinar, mesmo para provar se Jesus Cristo era o Messias. Não era só vendo, não, tinha que provar, tinha que trazer Deuteronômio 18:15. O Senhor, vosso Deus, despertará um profeta igual a mim, e acontecerá que todo aquele que não ouvir será extirpado do seu povo. Era essa escritura que tem que ser examinada. Não só, tinha que trazer Miqueias, aonde ele devia nascer, como ele devia nascer, por uma virgem. Uma virgem conceberá e dará à luz um menino. Muitas escrituras tinham que ser arroladas para confirmar que Jesus Cristo era o Messias. E é o mesmo exercício que você tem que tomar no dia de hoje para avaliar o que Deus está a trazer para você. Não é tomar qualquer coisa que você está a escutar e taxar como mentira. Você será réu pelo seu próprio juízo. Mas há falsos profetas. Eu faço... Você... com um manual, é como um inspetor quando vai numa supervisão, ele só chega, tem um guião de recomendações. Tem um guião de recomendações, onde ele pega, analisa a coisa, e ele
dá conclusões, isto está correto, está dentro dos padrões, isto aqui não está correto, está fora dos padrões. É assim que você tem que fazer. Pega a Bíblia e examina. Esse está dizendo que está a defender a igreja. Não é para defender a igreja. Defenda a palavra de Deus. Defenda a palavra de Deus. Não é para defender a igreja. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Está entendendo, meu irmão? Então, os falsos profetas vão introduzir filosofias, vão introduzir escola bíblica, vão dizer para você ser um pregador, primeiro tem que ser formado na escola. Para você ser batizado, primeiro você tem que ser formado. 3 anos de catequese. Onde você encontra isso? É um eunuco que saía da Etiópia, nem precisou de formação. Diz, quando creu, logo ele recebeu o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Logo recebeu o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, faça sozinho o exame das Escrituras e você vai identificar os verdadeiros e os falsos profetas. Espero que isso tenha sido de grande proveito para si, que Deus ricamente lhe abençoe. Queremos, desde já, lhe desejar um bom dia e continuação de um bom sábado aí. Então, vamos orar. Pai celestial, nosso Deus, agradecemos a parte da porção da palavra que nos deu e partilhamos com os ouvintes. Pedimos que eles sejam capazes de discernir o verdadeiro do falso num tempo em que estamos a viver, um tempo marcado, Pai celestial, por equívocos e, Pai celestial, falta de análise. Queremos pedir tudo isso, que possa nos ajudar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Deus vos abençoe. Espero que você esteja atento para o próximo programa. Eu desde já lhe convido. Shalom.